E pessoal, então adentramos oficialmente no nosso segundo bimestre. Num primeiro momento nós vimos as primeiras indagações da filosofia, a caracterização da atividade filosófica, como que a gente faz filosofia, quais são os campos, temas e procedimentos do saber filosófico, quais são as áreas da filosofia que a gente pode estudar, né? E até uma certa cronologia de desenvolvimento delas. Primeiro ela surge como cosmologia e passa pela ontologia, vai para a antropologia filosófica, que abre as portas para uma série de outras áreas. Aí a gente examinou muito brevemente a relação entre história da filosofia e filosofia da história, que uma não se faz sem a outra. E aí a gente vai buscar as prováveis ou possíveis origens da filosofia, né? E põe em confronto a tese orientalista e a tese ocidentalista. E junto com isso, a relação da própria filosofia com a mitologia, que era anterior a ela. Visto tudo isso, tratamos das condições históricas para o surgimento da filosofia, o momento, a conjuntura social, política, econômica pela qual aquele mundo passava, que possibilitou o surgimento dessa maneira de pensar e de pesquisar, perscrutar, arrazoar, viver o mundo a partir da razão, ou com mais ênfase na razão do que antes dela. A gente viu então o surgimento de uma nova forma de política na Grécia Antiga, o distanciamento da religião, e aí os primeiros filósofos, as primeiras indagações filosóficas, qual que era o objetivo de cada um deles. A gente vê que a filosofia surge como cosmologia, é a tentativa de explicar a formação e a organização do universo através da razão, né? E esses caras, todos eles eles faziam as mesmas perguntas, mas chegavam a respostas muito diferentes uns dos outros, a partir de métodos semelhantes, do uso da razão. Então a gente falou do Tales de Mileto, do Anaximandro, do Anaxímenes e do Pitágoras de Samos. Cada um deles, eles identificam na natureza, no universo, um elemento primordial, a partir do qual todas as outras coisas surgiram e derivaram desse elemento primordial. O Tales vai dizer que é a água, o úmido. O Anaximandro vai dizer que é o apeiron, é um negócio imaterial que se materializa em todas as coisas existentes. O Anaxímenes de Mileto também vai falar que esse elemento primordial é o ar. E o Pitágoras vai dizer que é o número. Agora, a gente dá um passo além disso. Aliás, eu acho que vale ressaltar, esses caras, todos esses, inclusive esses que a gente vai falar agora, são de um primeiro momento da filosofia que a gente vai chamar de pré-socrático. Esses que eu vou falar agora, nesse início do segundo bimestre, eu até já comentei com vocês, já levantei a bola antes, a gente começou a conversar um pouquinho sobre eles, que vão compor uma dicotomia muito grande que vai caracterizar muito da especulação filosófica. Então, capítulo 3 da primeira unidade ainda da apostila de vocês, do devir do ser às questões humanas. E vai falar então do Heráclito e do Parmênides e essa oposição entre eles. A gente começa pelo Heráclito, e ele não foge muito das questões postas pelas cosmologias anteriores a ele. Ele ainda busca um sentido da vida, do universo, e ele encontra esse sentido, essa organização do cosmo, a logia do cosmo, portanto, ainda nesse sentido das cosmologias, ele encontra o sentido da vida e da organização do mundo todo nas transformações pelas quais todas as coisas passam. O Heráclito, nascido em Éfeso, ali na região da Grécia também, mais ou menos no ano de 540 a.C., portanto século VI a.C., ele vai dizer que a physis, a natureza, o mundo material, todas as coisas, elas são caracterizadas pela transformação mesmo de todas as coisas. Quer dizer, a physis se caracteriza pelas suas próprias transformações. A realidade das coisas está no próprio devir, o fluxo universal pelo qual somos e não somos ao mesmo tempo. Explico. Eu já explico. O fluxo universal é essa mudança constante, de acordo com a qual todas as coisas estão sempre se transformando, sempre se tornando nos seus opostos.
O dia se torna noite, a criança se torna velho, o frio vira calor, o calor vira frio, a vida vira morte e tal, e por aí vai. Tão logo um ser se manifesta, inicia-se, começa a sua transformação no seu oposto. Quer dizer, se as coisas estão sempre se transformando, a única coisa que permanece, a única coisa que não muda, a única coisa imutável é a própria transformação. A única coisa que permanece é a transformação. A única regra perene é a transformação. Nada mais se mantém. Nada mais é fixo. Tudo é transitório. Tudo é temporário. Tudo muda. Tudo se transforma. Todas as coisas que são deixam de ser. Então não existe estabilidade, tá? Por isso a tese do Heráclito é do constante devir, do constante vir a ser. Ele tem uma formulação muito clássica que ilustra essa tese dele, de que uma mesma pessoa não pode entrar, ela não entra no mesmo rio duas vezes, porque já o rio não é o mesmo e a pessoa não é a mesma. Porque a gente está sempre se transformando, o tempo inteirinho. De acordo com essa teoria, eu que estou falando isso para vocês agora já não sou mais o mesmo de quando eu comecei a dar essa aula. Que já certamente não sou mais o mesmo desde que a gente se viu pela última vez em sala de aula, que não era mais o mesmo desde a primeira vez que a gente se viu em sala de aula, entende? E já vocês também não são os mesmos, e essa aula já não será a mesma se vista agora ou depois. Vocês verem essa aula uma vez, ela já não vai ser mais a mesma da segunda vez que vocês a virem, porque vocês terão uma nova percepção sobre ela, vocês terão um novo entendimento sobre ela, vocês podem entender coisas diferentes sobre ela, ou podem entender ainda menos da segunda vez, que é improvável. Mas, entende? A nossa percepção sobre as coisas muda incessantemente. E não só a nossa percepção sobre as coisas, não só a nossa percepção racional sobre as coisas, mas a nossa percepção material mesmo. Então, nunca um ser permanece idêntico a si mesmo. Ele sempre se transforma em algo que ele não é, em algo que ele vem a ser. Por isso, a gente pode dizer que o ser, ele contém em si a semente do não ser. Se ele se transforma em algo que ele não é o tempo inteiro, constantemente, a gente pode dizer, por exemplo, que a juventude traz em si o germe da velhice, a beleza traz em si o germe da fealdade, a vida traz em si o germe da morte. Então, de outra maneira, a gente pode dizer que a velhice está na juventude, a feiura está na beleza e a morte está na vida. Então, todas as coisas carregam em si o seu oposto. É por isso que a gente vai dizer que todas as coisas são e não são ao mesmo tempo. Porque elas, não só porque elas carregam em si a semente do que ela não é, mas porque ela está sempre se transformando naquilo que ela não é. E aí, no momento em que ela se transforma no que ela não é, ela de novo recomeça essa caminhada rumo àquilo que ela ainda não é, no que ela virá a ser. Por isso é um constante vir a ser, o constante devir. Isso é exemplificado no conceito que ele trata como guerra, o conflito, a luta, a contradição. Ela é inerente à existência. É o fundamento mesmo de todas as coisas. Mas, por outro lado, essa luta do constante devir é também harmonia, porque é a partir dessa luta mesmo que as coisas se justificam, que elas ganham sentido. É essa oposição recíproca que confere a cada coisa o seu sentido. Por exemplo, o valor da saúde é dado pelo contraste com a doença. A fadiga é o motivo do descanso, é o trechinho da apostila aqui de vocês. E a saciedade, por exemplo, ela não teria sentido sem a fome, que antecede ela. Então, todas as coisas elas são justificadas pelos seus opostos. Entende? Então, esse conflito, ele não é necessariamente belicoso, ele traz em si também a harmonia do mundo. E por isso ele identifica no constante devir a regra da existência e do universo, da organização do universo mesmo. Ele assimila esse princípio explicativo superior ao fogo, a um fogo primordial, diferente daquele elemento primordial elaborado ou pensado pelos primeiros filósofos lá, o Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e tal. Ele vai dizer que isso não é um elemento do qual todos os outros derivaram. Do fogo saíram todas as outras coisas. Não, o fogo ele é a interação de todas as coisas.
Ele é unidade e é multiplicidade também. É um princípio que se transforma continuamente em todas as coisas e é também modificado por elas, ou transformado por elas. Então, o último trechinho desse primeiro texto da postura de vocês diz o seguinte: cada ser existente no cosmos corresponde simultaneamente a uma unidade e a uma multiplicidade, dado que todas as unidades abrigam seus contrários em seu interior, portanto são também múltiplas. A multiplicidade, por sua vez, é reduzida à unidade do movimento universal, o devir, que é a síntese dos contrários. Assim, no devir, o ser é o não ser, e o não ser é o ser. A unidade é múltipla, e a multiplicidade é una. Parece enrolado? Se você for analisar, tudo isso que ele está falando faz sentido, né? Que as coisas todas se transformam nos seus opostos, que as coisas em si carregam o germe. É claro que ele vai influenciar uma série de outros movimentos, de outros filósofos, de outros pensadores depois dele. Eu mesmo só fui estudar o Heráclito propriamente muito depois. Antes de estudá-lo, eu já tinha ouvido outros dizendo que cada sistema político, cada sociedade carrega em si o germe da sua própria destruição. É isso que o Heráclito está falando aqui, só que ele expande isso para todas as coisas do universo inteiro. Que todas as coisas carregam em si o germe da sua própria destruição. Todo ser carrega em si o não ser. E isso justifica essa lei universal do constante dever, da constante transformação.